Olá, eu sou o Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou discorrer sobre um tema que tem nos afetado muito. O tema é o que eu tenho a ver com essa tal de transformação digital. Para facilitar essa conversa toda, eu procurei dividir em três blocos esse nosso papo. O primeiro deles é o que é mesmo essa transformação digital. Aí a ideia é a gente tentar inserir um pouco o contexto do que está acontecendo no mundo. O segundo deles, o que eu, enquanto pessoa, tenho a ver com essa transformação digital. E aí, finalmente, para terminar esse papo, a ideia é de falar o que o futuro nos reserva, né? Tentando imaginar um pouco o que tem pela frente, o que nós estaremos fazendo daqui para frente. Bom, o que é mesmo essa transformação digital? Se você tem dúvida que a gente está vivendo uma transformação digital, eu acho que a palavra talvez que expresse melhor o momento é que a gente está vivendo uma verdadeira revolução digital, né? A gente está sendo afetado todos os dias, de todas as maneiras, por essa revolução, essa verdadeira revolução digital. Eu não saio de casa sem ligar o Waze. Eu vou viajar daqui a algumas semanas e vou utilizar o Airbnb. Eu, se preciso uma fonte alternativa de transporte, eu uso o Uber. Então, são tecnologias que estão a nosso serviço e que têm impactado de uma maneira extraordinária as nossas vidas. Mas essa verdadeira revolução, essa transformação digital, ela é muito diferente talvez das demais, né? Basicamente porque ela tem uma velocidade muito grande, ela tem uma amplitude muito grande e o impacto dessa transformação é gigantesco, né? Cada um de nós é afetado de uma maneira muito grande. Essa transformação tem possibilitado as empresas construir modelos diferentes de negócio, né? Com características muito interessantes. Elas têm performance muito superior aos modelos anteriores, ela oferece uma possibilidade de uma experiência muito diferente para nós, clientes e consumidores, e, portanto, ela é muito mais sustentável, né? Ela é uma verdadeira transformação, uma revolução muito mais perene para os próximos anos. A tecnologia tem oferecido aí alternativas muito interessantes para a gente. Eu acho que essa é a maneira como a gente está vivendo cada vez mais esse mundo e tem coisas muito bacanas para acontecer pela frente. A gente passa a planejar nas nossas atividades de uma maneira muito diferente do que a gente planejava no passado, com muito mais rapidez. E acho que uma característica importante desse momento e desse modelo é que ela tem chamado por uma inclusão muito grande. Eu acho que a palavra do momento, né, conectada a esse processo da transformação digital, é inclusão. Todos os processos de revisão de modelos organizacionais, de desenvolvimento de produtos, têm chamado o cliente, o consumidor, para fazer parte desse processo de desenvolvimento. Então essa é uma maneira muito diferente do que acontecia no passado, né? Cada um de nós tem a possibilidade de dar retorno o tempo todo, né? Nós estamos sendo chamados o tempo todo para dar retorno do que está acontecendo e como a gente pode se posicionar em relação a um novo produto, a um novo processo que está sendo desenvolvido e oferecido no mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem utilizado processos já estabelecidos há muito tempo, né? Se a gente lembrar, por exemplo, do Six Sigma, do Lean, são processos que foram desenvolvidos e estão sendo adaptados para o momento que a gente está vivendo exatamente nesse momento da transformação digital. Eu acho que uma mensagem importante para a gente fechar esse primeiro bloco é de lembrar de que a tecnologia está a nosso serviço, né? E não pode ser o contrário, né? Não pode nós, enquanto clientes, consumidores, estarmos nos adaptando para poder utilizar uma tecnologia. Então essa é uma mensagem importante. Para você que está envolvido em algum projeto, lembre-se que a tecnologia está a nosso serviço. Caminhando para o segundo bloco, eu queria comentar um pouco sobre essa questão do que eu, enquanto cidadão, enquanto consumidor, tem a ver com essa questão da transformação digital. Você já parou para pensar o quanto você está mais empoderado, enquanto cada um de nós está mais empoderado? Empoderado é a palavra da moda, mas eu acho que ela reflete exatamente o momento que a gente está vivendo. Nós temos muito mais poder nas nossas mãos, né? A gente é chamado o tempo todo a dar retorno, a dar feedback. Eu lembro no passado, quando a gente precisava opinar sobre um determinado produto, a gente provavelmente era chamado para participar de algum painel, de alguma pesquisa, ou receber eventualmente alguma pessoa batendo em casa para responder alguma pesquisa. Hoje em dia, cada vez que você utiliza um produto, um serviço, você pode dar um feedback imediato para quem desenvolveu aquele produto. Isso é um poder extraordinário que nós temos nas nossas mãos. Enquanto cidadãos, a gente também está cada vez mais empoderado. A maneira como a gente tem se relacionado com os órgãos públicos e com o governo é bastante diferente do que era no passado, né? Esse processo de transformação está propiciando e possibilitando
essa comunicação direta entre o prestador de serviço e entre o consumidor, cada um de nós. Nós, enquanto cidadãos, temos oportunidade, por exemplo, de dar feedback imediato se a gente tem um produto ou um serviço sendo mal oferecido por algum público. Tem uma cidade aqui já no estado de São Paulo que tem vários aplicativos já disponíveis para os cidadãos, onde, por exemplo, se você se deparar com um buraco, você pode fotografar aquele buraco e mandar diretamente para a Secretaria de Obras, que vai organizar ali o reparo daquele buraco. Então, a maneira que a gente interfere, que a gente consegue prestar um serviço que vai nos beneficiar é extraordinário, é imediato, né? Eu acho que uma mensagem importante nesse segundo bloco, né, o que eu tenho a ver com isso, é lembrar de que, talvez mais do que nunca, nós, enquanto pessoas e nós, enquanto cidadãos, nunca estivemos tão colocados de uma maneira tão central nos problemas e nas soluções que estão sendo encaminhadas, né? O próprio Manifesto Ágil de 2001 colocou talvez como o primeiro statement deles, né, a primeira frase, a primeira declaração desse Manifesto Ágil era os indivíduos ao invés dos processos, né, colocando nós, enquanto indivíduos, responsáveis uma peça central nesse processo da tomada de decisão, né, no envolvimento do desenvolvimento das soluções. E o manifesto segue com outras referências que reforçam esse conceito do indivíduo como fonte central, né? Ele coloca, por exemplo, que os produtos são mais importantes do que a documentação, né? Ou seja, o que vai me afetar é mais importante do que um documento especificamente, que a colaboração com o cliente é muito mais importante que a negociação, né? De novo vem a questão da palavra da colaboração, e responder às mudanças ao invés de seguir um plano muito estruturado. Então, eu acho que esses itens do manifesto reforçam muito a importância do ser humano, do indivíduo, como figura central do momento que a gente está vivendo. Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, será que essa tecnologia toda que está sendo colocada disponível e que o RH, que é a área de recursos humanos, tem se apropriado, vai fazer com que a área de RH fique menos humana, né, menos humanizada? A minha resposta tem sido exatamente o oposto dessa percepção. Eu vejo a área de RH num processo evolutivo onde a gente, talvez há 20 anos atrás, desenvolvia produtos e serviços e oferecia de uma maneira muito massificada. Então a gente fazia, por exemplo, oferecia um programa de desenvolvimento gerencial, que era para dar conceitos básicos para os líderes daquele momento. A gente evoluiu um pouco mais e conseguiu, a partir de processos de feedback de avaliação de desempenho, montar alguns programas que pudessem atender especificamente uma determinada categoria de líderes, né? Alguém que tivesse algum problema específico ou de comunicação ou de feedback. E a gente começou de certa forma, nesse processo evolutivo, a customizar um pouco mais os nossos programas de desenvolvimento. A tecnologia e toda a evolução que a gente tem visto está propiciando a gente poder fazer entregas individualizadas, personalizadas, uma coisa que me atinja e me atende diretamente, né? Então, eu acho que essa resposta a essa questão do uso da tecnologia vem exatamente por aí, né? Eu consigo hoje, através da tecnologia, através da disponibilização de dados e informações, desenhar programas que eu possa entregar especificamente para uma pessoa, para um indivíduo, e atender uma necessidade. Então, acho que essa é talvez a melhor resposta de como a gente consegue usar a tecnologia como aliada da área de recursos humanos. Isso vale também para oferta de benefícios individualizados que atendam a sua própria necessidade. Queria fazer aqui uma pausa e contar um caso que ocorreu exatamente 30 anos atrás, em 1989. Eu trabalhava como gerente de recursos humanos de uma fábrica da Unilever naquele momento, né? Naquela época se chamava Gessilever. Eu era o gerente de RH daquela fábrica e o diretor da fábrica, o senhor Antônio Zalachetti, foi fazer uma visita a uma fábrica da Unilever, da Lever, nos Estados Unidos, uma planta de Cartersville, e para conhecer o que eles faziam lá. Depois de alguns dias lá, uma semana mais ou menos, ele voltou encantado com o que ele viu, reuniu a gerência e começou a explicar o que ele tinha visto nessa visita dele. E foi muito interessante porque o que ele compartilhou conosco foi de que ele encontrou uma maneira de organizar a fábrica diferente do que a gente tinha aqui no Brasil naquela oportunidade.
Naquele momento, a fábrica já estava operando com o que eles chamavam de uns times semi-autônomos, né? Ou seja, ao invés da gente ter os operadores das linhas de produção trabalhando num posto fixo, fazendo determinada tarefa, eles se organizavam em time, poderiam rodiziar nos diversos pontos da linha de produção. Eles passaram a incorporar o mecânico na linha, passou a ser um mecânico operador, dando uma característica de um conceito multi-skill. Todo o processo de gestão estava à vista, então foram colocados cavaletes onde as métricas eram ali colocadas, os atingimentos, o que estava sendo produzido ali estava sendo colocado à vista. E foi ali, naquele momento, um chamamento dele para a gente tentar introduzir isso no Brasil. E foi exatamente o que a gente fez em 1989, 30 anos atrás. Fizemos esse processo de transformação da fábrica, criando o que a gente chamou na época lá dos núcleos de produção, né, com essas características que eu comentei. É claro que aquela transformação impôs um modelo diferente, né, um papel diferente para o supervisor de produção. Fez com que o supervisor de produção, ao invés de ter ali um papel de comando e controle, que é o que ele tinha no passado, ter um papel muito mais de coordenador, e foi assim que ele passou a ser chamado, coordenador, um certo facilitador. Não existia a palavra mentor ou coach naquela época, a gente utilizou ali um coordenador de produção. Com um papel muito distinto do que ele tinha, né, de dar um comando e controle ali, controlar no dia a dia, ou hora a hora o trabalho dos operadores. E os próprios operadores, que passaram a atuar de uma maneira com mais autonomia, passaram a ter uma responsabilidade diferente. Por que eu estou contando essa história? O que isso tem a ver, né, 30 anos depois, com o modelo de transformação que a gente está vivendo hoje? O que a gente viu naquele momento tem similaridades muito grandes do que a gente tem visto hoje na organização das principais atividades. Os times que a gente tem visto hoje e temos nos deparado nos escritórios, que são os times ágeis, são basicamente os times multidisciplinares que a gente implantou na fábrica lá há 30 anos atrás. O processo de gestão está à vista, né? Então todo o Kanban disponível ali é exatamente para dar informação para o time. Como tínhamos os cavaletes na fábrica, o Kanban está ali disponível para que as pessoas que trabalham naquele time multidisciplinar possam ter feedback e possam se organizar em relação ao que tem planejado ali para frente. A grande diferença, e eu acho que esse é um principal impacto que a gente está vivendo hoje, é o seguinte: aquele modelo lá da planta da Gessileve de 30 anos atrás, ele foi mudado, né, para esse novo modelo de organização do trabalho. E provavelmente a gente gastou ali por volta de 1 ano e meio a 2 anos, entre receber, entender, planejar, preparar as pessoas, capacitar, etc., de 1 ano e meio a 2 anos. O tombamento das estruturas nesse novo modelo ágil de trabalho, né, nesse agile mindset que está sendo criado nas empresas, está sendo construído em poucas semanas, talvez 2, 3 meses, né? De fato, essa velocidade da mudança é algo assim muito impactante, que eu percebo que talvez seja o grande desafio que a gente vê hoje enquanto gestão de pessoas, enquanto desenvolvimento de liderança, né? Como é que a gente prepara os líderes para atuar nesse novo modelo e estarem assumindo as suas novas responsabilidades. Eu acho que esse processo, esse novo modelo de organização, é algo absolutamente perene, né? Ele não é um modismo, talvez como no passado, onde a gente tinha situações que eram ciclos que se fechavam. Por que eu acho que esse modelo de organização, esse modelo ágil, ele é perene? Porque, por 2 razões. Primeiro, porque ele traz ganhos de produtividade expressivos, né? A gente consegue fazer entregas com o mesmo número de pessoas, mas num espaço de tempo muito mais curto e com uma qualidade muito melhor. E segundo, porque as pessoas que estão envolvidas nesse modelo, elas têm uma satisfação muito grande por trabalhar nesse modelo. Eu me lembro de ter conversado recentemente com uma colega que já estava trabalhando, uma Scrum Master, trabalhando nesse novo modelo ágil, e ela me disse: Guilherme, eu não me vejo trabalhando no modelo anterior. Eu hoje consigo entender e ter os benefícios de trabalhar nesse modelo ágil, onde eu consigo organizar o trabalho das pessoas e ser uma orientadora ao trabalho das pessoas. Para a gente fechar esse speech, eu queria, e a última parte, né, que desafios que a gente tem, como é que a gente se prepara para esse futuro. Eu acho que a gente tem boas notícias aqui presentes. Eu acho que a gente já consegue ver não só uma maneira boa da gente poder trabalhar, mas a gente percebe que as pessoas cada vez estão mais conscientes, né?
conscientes e entendendo as dificuldades que esse mundo está nos colocando, né? Da questão da desigualdade social, das diferenças que estão presentes hoje. E como a gente está mais empoderado, né, como a gente viu agora há pouco, a gente consegue ter um processo de mobilização muito grande. Então isso acho que é um aliado muito grande. A gente consegue entender as dificuldades, os gaps que existem hoje, mas ao mesmo tempo a gente consegue mobilizar. A gente tem visto várias manifestações ao longo dos últimos anos, onde as pessoas de fato conseguem colocar suas vontades e conseguem mover e modificar a sociedade. Agora, esse é um trabalho a quatro mãos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que não só as empresas, né, não só nós, empregados de empresas, quer seja iniciativa pública ou privada, temos que fazer. Mas é um papel onde as empresas privadas, junto com o governo, têm que dar as mãos para poder buscar soluções para que esse gap não se amplifique e para que as injustiças sociais não sejam ainda maiores. Eu tenho certeza que juntos, governo e iniciativa privada, a gente vai conseguir endereçar e conseguir dar as soluções necessárias. Essa digitalização que a gente está vendo atinge não só os funcionários da iniciativa pública, mas também os funcionários da iniciativa privada. Em poucos dias, em poucos anos talvez, todo o serviço que é oferecido ao cidadão será digitalizado. Acaba aquela fila, né, aquele balcão, aquele atendimento, aquela demora para ser atendido numa repartição pública. Um aplicativo vai estar à sua disposição e você vai poder utilizar os serviços que as entidades públicas têm que nos oferecer enquanto cidadãos. Para terminar, eu queria fazer um comentário de como a BRH tem se posicionado nesse modelo. A BRH colocou como um dos pilares estratégicos para os próximos 3 anos exatamente esse tema da transformação digital. A gente entendeu de que esse era o momento de que a gente não poderia ficar fora dessa conversa. E nós estamos atuando basicamente em 3 frentes da transformação digital. O primeiro deles é exatamente a capacitação do profissional de RH. Como é que a gente consegue ajudar o profissional de RH a entender esse novo modelo e se preparar para isso. O segundo é como é que a gente coloca o profissional de RH como líder e protagonista desse processo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, os processos de gestão de pessoas têm que ser remodelados e esse é o nosso papel de poder fazer os ajustes necessários. E terceiro, que tem a ver com o que eu comentava há pouco, é exatamente a associação, junto com a entidade pública, junto com o governo, poder desenhar políticas públicas que minimizem o impacto do desemprego. Temos hoje 14 milhões de desempregados. Que mercado consumidor fantástico, né? Se a gente pudesse incluir esses 14 milhões de empregados de forma ativa, consumindo produtos e serviços. Se a gente não tomar cuidado, esse número pode se ampliar. E se ele se ampliar, o mercado consumidor está em risco. O mercado consumidor em risco coloca todo o sistema em risco. Então, é uma equação que precisa ser tratada com muita responsabilidade. Nós, da iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, dando as mãos, vamos seguir adiante e encontrar soluções possíveis. A BRH está fazendo o seu papel e eu gostaria de te convidar para estar junto conosco na associação. Se você já é associado, se engaje nos grupos de estudo, se engaje nessas conversas. Se você ainda não é, se associe à BRH e será um prazer poder contar com a sua colaboração. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.